Oi, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Herculano Silva, eu sou enfermeira e para quem me segue lá no Instagram, ou no Facebook, ou nos meus vídeos no YouTube, sabe que eu adoro compartilhar experiências. E hoje faz uma semana que eu voltei dos Estados Unidos, passei um período de 3 meses lá e essa experiência ela me mudou, emocional, física, mas principalmente espiritual. Hoje eu não vejo mais o mundo da mesma forma como eu via. Por que, Gabriela? O que te mudou tanto? Eu vou começar agora uma série de vídeos compartilhando um pouquinho da experiência que eu vivi lá, nesses 3 aspectos: físico, emocional e espiritual. E eu vou começar fazendo um flashback, começar contando da última experiência que eu passei lá, porque foi essa experiência que meio que está me impulsionando de uma maneira mais forte a fazer o que eu estou fazendo. Quando eu estava voltando, meu voo fez escala em São Paulo e eu passei por um momento de terror no avião. Eu acho que todo mundo que tem medo de voar é o que menos espera que seu avião passe por uma pane. Então, nós estávamos em Guarulhos e quando a gente chegou, tava sol. Mas quem mora em São Paulo sabe que principalmente essa época do ano, de repente o tempo muda, fecha, tempestade, chuva. Foi o que aconteceu. Inclusive, uma das minhas malas chegou molhada, pra vocês terem noção. Nós entramos no avião e nós ficamos mais ou menos 1 hora dentro do avião, esperando a autorização para voar ou não. E a gente naquela tensão, e aí, a gente vai ou não vai, vai ou não vai? E quando o nosso avião finalmente decolou, que ele saiu do solo, em poucos minutos. Você já andou de montanha-russa? Sabe que tá aqui, de repente cai e depois sobe, depois cai e sobe. Eu imagino uma montanha-russa no avião, no ar. Foi o que estava acontecendo. O avião estava aqui, ele caía, depois subia, caía, depois subia. E a gente levantava assim do assento. E todo mundo entrou em pânico. Todo mundo começou a gritar, ai meu Deus, porque todo mundo acredita em Deus nessa hora. E a Gabriela que foi para os Estados Unidos, ela não só teria entrado em pânico, como ela teria passado muito mal. Porque quem me conhece sabe que eu tenho um problema de saúde. Quando o meu emocional é afetado, o meu físico corresponde de uma maneira péssima. Eu sinto muito dor no estômago e entre outras coisas que não vale a pena mencionar. Mas a Gabriela que voltou dos Estados Unidos, ela voltou diferente. E ela não entrou em pânico. Ela manteve a calma. Por que, Gabriela? Porque naquela semana, quem nunca ouviu falar de uma autora americana chamada Ellen White? Ela é uma autora best-seller. Os seus livros, se eu não me engano, é o segundo ou o terceiro maior traduzido depois da Bíblia em todo o mundo. E eu estava lendo um dos livros dela, ela é uma serva de Deus. Quem nunca leu, eu recomendo. Meu livro favorito dela é O Desejado de Todas as Nações, contando a história de Jesus. E eu estava lendo uma história que ela tinha passado esses dias, onde ela conta que ela estava num barco em alto mar e que eles estavam passando por uma tempestade e parecia que o barco ia virar, ele era sacolejado pelas ondas de um mar para o outro. E todo mundo no barco entrou em pânico e gritavam e clamavam e muita gente dedicava sua vida a Deus e muita gente dizia que se Deus permitisse que eles não morressem, eles iam trabalhar para Deus. E a senhora White estava calma. E ela fala que ela tinha como costumes todos os dias entregar a sua vida a Deus. Porque se naquele dia fosse o seu último dia, ela estava selada em Deus. Então, quando começou a tempestade, ela fez sua oração: Senhor, se aqui, onde termina a minha história, me guarda em Ti. Isso eu estou parafraseando, eu estou só contando as minhas palavras, a história dela. E quando começou tudo isso no avião, eu lembrei da história, veio assim um flash muito rápido na minha mente. E eu fiz a mesma oração dela, eu disse: Senhor, se aqui termina a minha história, eu só quero ser guardada em Ti.
me entreguei nas mãos de Deus completamente naquele momento. Não ia fazer diferença se eu gritasse, o avião não ia voltar com o meu grito. Se eu começasse a sentir dor ali, tudo ia piorar. Não ia fazer nenhuma diferença eu entrar em desespero. E eu racionalizei o medo e eu dei lugar a uma força mais forte do que o medo, a fé. E a outra coisa foi que eu sou enfermeira e o meu instinto era cuidar de quem estava ao meu redor. Então, a moça que estava sentada do meu lado, ela gritava, chorava e tremia muito. Então, depois que eu fiz a minha oração de entrega a Deus, eu me virei, agarrei a mão dela e comecei a conversar com ela. E perguntei qual era o nome dela, comecei a explicar, olha, eu sou enfermeira, isso que você está sentindo é um ataque de pânico, vamos tentar controlar essa crise. Comecei a falar para ela para controlar a respiração, que ela inspirasse pelo nariz e expirasse pela boca, e ela se acalmou um pouco. Eu olhei para outra moça que estava do outro lado, no outro corredor, comecei a conversar com ela também, pedindo para ela se acalmar. E assim, para vocês terem noção de como a situação era tensa no avião, nenhuma aeromoça se levantou. Eles estavam todos assentados nos seus lugares, também com medo, eu acredito. E depois de muito tempo, de muitos gritos, o piloto deu um anúncio dizendo que nós estávamos passando por uma área de instabilidade. Não chamou nem de turbulência, falou que era instabilidade. E depois que eu vi que a outra moça se acalmou, eu voltei para a moça do meu lado, que estava novamente entrando, novamente em crise de pânico nela, ela estava chorando, tremendo e muito pálida. Comecei a conversar com ela e eu perguntei, você acredita em Deus? Ela disse, eu acredito. E eu falei, qual é o teu salmo favorito? Ela disse, eu não sei. Eu disse assim, você conhece o Salmo 23? E ela, não estou lembrando. Aí eu disse, pois tá, repete comigo. E eu comecei a ler para ela. Na verdade, eu comecei a recitar, porque a minha Bíblia não tinha nem como eu pegar ela em toda aquela confusão. Eu comecei a recitar para ela. O Senhor é o meu pastor. E ela repetiu, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Por amor de seu nome. E eu parei aqui. Por quê? Porque não adiantava ela simplesmente ficar repetindo o que eu estava dizendo se ela não estava internalizando aquelas palavras. Ela tinha que racionalizar aquilo que eu estava dizendo. E eu falei para ela, você sabe o que você acabou de dizer? Ela disse, não. Você disse que o Senhor é o seu pastor e que nada iria te faltar, que você ia descansar nas mãos dele, porque ele prometeu. E ela disse, eu disse isso, eu disse. E se você acredita em Deus, e Deus prometeu isso no Salmo 23, na sua palavra, é porque ele vai cumprir. E começamos a conversar a partir daí. E ela se acalmou, e ao mesmo tempo, tudo no avião se acalmou, o avião passou um pouco mais acima das nuvens e saiu da tempestade e acalmou aquele momento. E para você não achar que é exagero meu, pesquisei na internet, porque um dia depois que eu cheguei em casa, meu pai disse que o aeroporto de Guarulhos foi fechado pela tempestade porque diversos voos tiveram problemas. Aquele poderia ter sido o voo, o meu último voo. Mas não era da vontade de Deus. Deus tinha um plano maior. E é por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos. Que eu quero compartilhar com vocês todas as coisas que Deus tem feito por mim. Quero compartilhar a sua mensagem. Mas, Gabriela, o que é essa mensagem? O que é que Deus tem deixado para vocês falarem? Se você pegar a Bíblia e começar desde o Gênesis até o Apocalipse, tem muitas linguagens que estão falando do santuário. E o que é o santuário, Gabriela? Se Jesus veio, morreu, não já cumpriu? Mas você acha que o ritual do santuário era só a morte do cordeiro? Não era. Era muito mais. Existem tantas verdades. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele era a verdade. E isso foi uma das coisas que me pegou bastante, porque uma das coisas que aconteceu comigo, que eu vou falar para vocês nos outros vídeos, quando eu estava nos Estados Unidos, eu ouvi muitas coisas novas, muitas coisas velhas de um jeito dito novo, e me achei conflitada entre várias coisas. E eu olhei para Deus e disse assim, Senhor, qual é então a verdade? E foi quando eu lembrei novamente dessa passagem que Jesus disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu fui ler um pouquinho da história do diálogo de Jesus com Pilatos. E o diálogo de Jesus com Pilatos tem um momento que Jesus olha para... Jesus, quando ele é levado perante o Sinédrio, ele vai calado. Jesus, quando ele é levado perante Herodes, ele vai calado. Mas se você ler nos 4 evangelhos, todos os momentos que Jesus está a sós com Pilatos, ele fala. E uma das coisas que ele fala, ele vai falar um pouco da sua missão, de quem ele é, e tem um momento que Pilatos olha para ele e fala assim, então o que é a verdade? E eu estava me sentindo assim, o que é então a verdade? Ouvindo tanto zum aqui e acolá, o que é a verdade? Jesus já tinha dito nos evangelhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aqui na Bíblia foi dado para nós entendermos sobre Jesus. O santuário, quando era falado das lâmpadas, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quando é falado do Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando é falado das primícias, Jesus é as primícias. Quando é falado do maná, Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então tudo na Bíblia está relacionado a Jesus. E o sacrifício do santuário, você acha que Deus deu a circuncisão e depois ele não pediu mais a circuncisão, ele pediu o batismo? Será que Deus mudou? Será que ele estava explicando que concluiu uma etapa e começou uma nova? Será que quando encerrou o sacrifício do santuário, encerrou todo o ritual do santuário? Será que foi concluído todo? Será que ainda falta alguma coisa? E quando Deus deu, na mesma época do santuário, ele também deu para o seu povo, para Moisés e todo o povo de Israel, que ele seguisse algumas festas. Será que depois da morte de Jesus essas festas também se concluíram? Porque Jesus ele morreu na Páscoa. Uma das coisas que eu aprendi, Jesus morreu na Páscoa, na sexta-feira de Páscoa. No sábado, depois da Páscoa, era chamada a festa das primícias. E na festa das primícias, sabe o que acontecia? Depois nós vamos estudar sobre elas. Ninguém poderia comer pão com fermento. O pão teria que ser sem fermento. E você tinha até que tirar o fermento da sua casa. E Jesus descansou no sepulcro, como um pão sem fermento, porque ele disse que apartai-vos do fermento dos fariseus. Ele dizia que o fermento era símbolo do pecado. E ele descansou como um pão sem fermento, sem pecado. E no domingo era comemorado, começava a festa das primícias, que demoravam 7 dias. E durante as primícias era comido muitas coisas. E Jesus ele é chamado das primícias na Bíblia. E é o dia que ele ressuscita, no domingo. E as outras festas? As festas dos tabernáculos, a festa das trombetas, o Pentecoste. Já foi tudo concluído? Então, que tal a gente estudar o santuário? Estudar um pouco mais da vida de Jesus à luz do santuário. E uma das coisas que eu quero desafiar para vocês, a cada vídeo eu vou desafiar vocês algumas coisas. Eu quero desafiar vocês, hoje ou amanhã, não me diga que você não tem tempo, porque nós temos tempo para aquilo que nós julgamos ser importante. Eu quero te desafiar a ler Mateus 24. Porque Jesus ele dá aqui alguns sinais do fim dos tempos. Gabriela está falando que Jesus está voltando hoje ou amanhã? Não. Eu estou dizendo que ele está voltando. E ele disse que nós entenderíamos os sinais que ele deixou para nós. Quem dirige sabe que se você não obedecer os sinais de trânsito, o que acontece? Acidente ou multa. Jesus deixou sinais e a gente não entender o que está acontecendo, ele vai voltar e nós vamos ser pegos desprevenidos. Como ele falou que ele ia vir como um ladrão. Todo aquele que não estivesse vigiando iria ser pego de surpresa. Então eu te desafio, lê Mateus 24 e anota no papelzinho todos os sinais que Jesus falou. Isso e aquilo. E depois, no próximo vídeo, nós vamos passar por cada um desses sinais e nós vamos olhar agora à luz do noticiário. Vamos ver o que o jornal, as revistas, os periódicos estão falando sobre todas essas coisas que Jesus falou que iriam acontecer no fim dos tempos. Gabriela, tu está marcando data? Não. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Nem mesmo os anjos. Só o Pai. Mas se eu tivesse morrido naquele acidente de avião, Jesus tinha voltado para mim naquele dia.
E eu não quero que ele volte para você sem você estar preparado e entregando a vida dele, se entregando todos os dias nas mãos dele. Porque ele morreu por você também. Talvez ele esteja esperando só por você. Ou só por mim. Então, enquanto eu estou compartilhando isso com vocês, eu estou compartilhando comigo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou anotar todas essas passagens. E nós vamos estudar juntos, verso por verso. À luz de quê? À luz da Bíblia. Eu também trouxe alguns livros de lá, que nós não temos aqui no Brasil, e eu quero compartilhar com vocês a leitura de um deles. Se chama The Cross and Its Shadow, chamado de Stephen Haskell. Pesquisa sobre ele, tem muita coisa na internet falando sobre ele. E eu vou encerrar por aqui hoje. Eu espero ter inspirado vocês a começar uma jornada com Deus. E eu quero encerrar com um dos meus versículos favoritos na Bíblia, que diz assim, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você se propor a passar tempo com Deus, você vai ter tempo. Você não precisa dizer nada para mim, não. Só não engana você mesmo, tá? Tudo há um tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Até a próxima, na série O que é a Verdade?